Pessoal, vamos dar sequência aqui às nossas aulas de esquemas elétricos. Na aula de hoje, nós vamos ver aí as Super IOs, né? CIO, EC, tudo é a mesma coisa, beleza? Eu vou mostrar para vocês, eu separei aqui um esquema elétrico, tá? Mas a gente pode ver em vários, na verdade, tá? Mas aqui eu só separei uma Super I/O num esquema elétrico aqui, tá? Olha, pessoal, assim, se você quiser estudar a fundo uma determinada Super I/O, você precisa de abrir um datasheet. Eu até abri um aqui, ó, só para mostrar para vocês como que funciona um datasheet de uma Super I/O. São 257 páginas. Sim, 257 páginas. Não tem como, pessoal, infelizmente, não tem como a gente ficar aqui estudando 257 páginas. Aqui fala cada um dos pinos, o que cada um dos pinos faz. Tem tudo aqui. Aqui tem tudo. Todas as informações que você precisa saber da Super I/O. Mas sinceridade, tá? Sinceridade não é algo que eu acho que a gente deve ficar muito apegado. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a forma com que eu dou uma analisada rápida em uma Super I/O, tá? Vou passar aqui o meu conhecimento que eu tenho até hoje, tá? Com relação à Super I/O. Te garanto que esses conhecimentos eles ainda não são tão avançados assim, mas de repente vai te ajudar aí, tá? Teria que aprender muito mais sobre Super I/O. Tava até dando uma lida aqui no datasheet antes, até pensei em dar uma repassada nesse datasheet aqui com vocês, mas sinceridade eu acho que não vale a pena, tá? É muita coisa. E isso aqui nós estamos falando apenas de uma específica, né? Uma Super I/O específica, né? Eu não quero fazer dessa forma, tá? Minhas aulas, eu quero aulas mais generalizadas. Então vamos falar mais no geral aqui dessas Super I/Os, beleza? Ó, basicamente, toda Super I/O que você pegar, né, que você verificar, ela vai ter aqui aproximadamente 6 pinos, a grande maioria das vezes são 6 pinos, né, sendo alimentado com 6 a 7, talvez até mais um pouquinho, sendo alimentado com 3 volts, tá bom? Então, você vai ter essa alimentação. Sempre na parte, não vou falar que é sempre, mas a grande maioria das vezes, quando eles vão disponibilizar aqui na Super I/O, eles colocam a alimentação em cima, né? E aí eles colocam os GND, passei demais, perdão. Os GND embaixo, aqui ó, tá? Os GNDs embaixo, ok? Então, tá aí, GND, GND, esse aqui também é GND, são todos GND, ok? Beleza, o que mais que dá pra gente ver aqui? Eles separam em blocos aqui, só que isso aqui não é sempre também não, tá? O que se refere tudo isso aqui, né? Todo esse pino aqui, ó, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, tá se referindo a LPC e miscelâneos, né? MISC, tá? Aqui é o PWM Output, que é a saída do PWM. Aqui tem também AD Input, que seria quando você conecta ali a fonte, né? Então, quando você conecta, você vai ter aqui algumas informações. Só que assim, pessoal, eu vou ser bem sincero aqui, ó, a parte do teclado, tá? Mas essa aqui, algumas não vai ser bem assim, tá? Eu não analiso dessa forma, para ser bem sincero, tá? Aqui a parte aqui da BIOS, né? Do Flash, legal, beleza. Só que eu não analiso assim não. Como que eu analiso, tá? Porque se a gente for ficar aqui falando de cada coisa aqui, a gente vai ter que pegar o datasheet, vai ter que estudar a fundo, e eu te garanto que essa aula aqui ela não termina hoje nem daqui uma semana. Eu acho que a gente pode fazer aqui um mês de aula aqui, tentando entender uma única Super I/O. Basicamente, quando você for analisar uma Super I/O, a primeira coisa que você quer saber é se ela está sendo alimentada. Então você vai vir todos esses pinos aqui, tá? Lembrando, pessoal, que essa alimentação aqui, ó, deixa eu só selecionar aqui, ó, essa alimentação é só de você conectar a fonte, tá? Esse aqui também é só de conectar a fonte, tá? Só de conectar a fonte. Esse aqui também é só de conectar a fonte, tá? E essa daqui, ó, talvez não seja, tá? Talvez não seja só de conectar a fonte, mas a grande maioria das vezes você vai ter que ter tensão aqui em todos, na alimentação dela, só de conectar a fonte ou só de você estar plugado com a bateria. Essas tensões têm que estar presentes, beleza? Essa outra aqui, até eu fiquei na dúvida agora, se ela vai estar presente só de conectar a fonte. Vamos ver? SCA.
Sim, ela vai estar presente só de conectar a fonte, porque ela vem aqui do mais 3 val W, passa aqui, passa por essa bobina, e aí ela passa a ser chamada de mais EC VCCA, ok? Então, é o mesmo aqui que fosse esse mesmo nome aqui, tá bom? Então, também está alimentando essa região aqui. Beleza, legal. Então, essa é a primeira coisa que você quer saber. Todos esses pinos têm que estar alimentados, Rodrigo? Sim, todos esses pinos têm que estar alimentados. Se você tiver faltando, por exemplo, essa alimentação aqui, o Super I/O não vai startar, tá bom? Não vai funcionar. Ok, então essa é a primeira coisa que a gente deve saber de uma Super I/O. Bom, outras coisas que a gente pode começar a analisar. Ó, vai passando, eu faço assim, ó. Quando eu quero estudar uma Super I/O ou ver alguma coisa, os nomes eles sempre mudam, tá? Não tem como, a gente não tem como gravar um nome, eu vou procurar aquele nome, aquela coisa, não existe isso. Mas você tem que lembrar, a primeira coisa, que esse é o chip de start, é ele que vai que vai startar a placa. Então, por isso que ele tem que estar alimentado só de plugar a fonte. Se ele não estiver recebendo alimentação, a placa jamais vai startar. Então, fique na sua cabeça, né? Lembre disso, que só de você conectar, ele tem que estar lá e é ele que é o cara que vai startar, que vai iniciar a placa. Ele comunica com a PCH, tá? Então ele tem uma comunicação com a PCH e com a EPROM de BIOS, tá? Algumas vezes você vai ver aqui Super I/Os que já são regravadas, beleza? Vamos lá. Então aqui, ó, eu vou passando aqui, pessoal. Eu começo a pegar esses nomes, ó, AC Off, tá? Eu confesso para vocês que ainda não analisei, tá? Esse cara aqui, ó, deu uma corrida de olho rápido, mas a gente vai abrir vários outros depois aqui, tá? Então, aqui, ó, AC, toda vez que você vê o nome de AC, significa que vem da fonte, tá? Ele vem, é igual a fonte, tá? AC é fonte. Os engenheiros colocaram AC para falar que é uma corrente alternada, mesmo a gente sabendo que a fonte já é uma corrente contínua, né, que ele já passa 19 volts e ali fica. Mas coloque na sua cabeça que é a fonte, eu acho que é melhor. E quando você vê a palavra DC, é a bateria, tá? É a bateria interna do notebook, não a bateria CMOS, tá bom? Então, beleza. Então, quando eu vejo aqui, ó, esse sinal de AC off, eu consigo entender aqui que ele está querendo me dizer, tem uma pessoa me ligando aqui, ele está querendo me dizer que esse sinal aqui, ó, esse sinal aqui, é alguma coisa ligada a quando eu remover a minha fonte. Então, quando eu remover a minha fonte, repare bem aqui no sinal, pessoal, ó. Quando eu remover a minha fonte, ele vai funcionar em nível lógico alto. Deixa eu só tirar esse celular aqui que ele fica me incomodando quando ele fica tocando. Ok, deixa lá. Então, o que acontece? Ele vai funcionar aqui provavelmente com 3 volts. Tá bom? Lembrando que a Super I/O ela trabalha com 3 volts, ela pode trabalhar até com menos 1.8 volts também, e até com 5 volts. Até com 5 volts sim, tá? Você pode encontrar até 5 volts entrando. Então, geralmente entra 5 volts ali do touchpad, tá bom? Entra 5 volts. Então, você tem só que saber. E ela trabalha nível lógico, a forma que ela trabalha, nível lógico alto, nível lógico baixo. Vamos só repassar isso aqui rapidinho. Nível lógico baixo seria o hashtag, então 0 volts. Nível lógico alto não tem um hashtag aqui, tá vendo aqui? Ó, não tem, então 3 volts. Tá? Coloque isso na sua cabeça que é a melhor forma. Talvez vai ter um ponto alguma coisa, já é nível lógico alto, qualquer coisa acima de 0. Mas o trabalho é assim, 0 e 3. 0 e 3 é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e que funciona bem. Toda vez que você vê esse sinal aqui, como por exemplo, bip, hashtag, significa que, para que esse sinal, para que bip deve ser alguma coisa a ver com a placa, com o bip da placa, né, para poder sair aquele bip, bip, né, dar os bips, né, apitar, né. Então, se esse sinal aqui estiver a nível lógico baixo, tá vendo aqui, ó, se aqui tiver 0 volts, significa que o bip vai bipar, ou seja, o bip vai acontecer, tá bom? Se ele tiver contenção presente aqui, ele não vai bipar, porque ele só funciona, esse sinal aqui só funciona se ele tiver a nível lógico baixo, tá bom? Legal. O novo também, ó, colocaram o nome de novo aqui, a gente não tem ideia do que é isso, pessoal. Para você saber, você vai ter que analisar um a um, tá bom? Não tem como. E cada um usa um nome diferente. Daqui a pouco a gente vai ver outro esquema, né? Você vai falar assim, nossa, realmente totalmente diferente.
Legal. Mas aqui eu vou pegando os nomes meio que aéreo, tá? Então aqui, ó, o novo, esse sinal também ele funciona a nível lógico baixo, tá bom? Porém, pessoal, o que eu estava falando para vocês aqui, aqui nós temos o AC off, deve ser alguma coisa ligada à fonte, né? A fonte, quando eu desconecto a fonte aqui aparece 3 volts, e provavelmente quando conecta aparece 3 volts, aí tem que saber, tem que estudar para saber. Provavelmente aqui talvez é quando conecta a fonte, ele dá esse sinal aqui nível lógico alto, né? Porque está funcionando em nível lógico alto, tá? Teria que fazer o teste lá para poder ver. De toda forma, o que eu quero mostrar para vocês está mais embaixo. Tá? Eu venho aqui da lateral, aqui, ó, eu venho lendo, tá? Tô lendo aqui, ó, CAPS, né? Sys on, sistema on, ó, bat low, bateria baixa, o LED acende no nível lógico baixo. Então, quando a bateria tiver com alguma carga baixa, vai acender um LED. Esse LED sai também da Super I/O. Então, a gente tá vendo as funções que uma Super I/O carrega, né? Então, quais são as funções que ela tem, né? Olha aqui o CAPS LED, ó. O CAPS LED, ele vai acender se por um acaso esse sinal tiver em nível lógico baixo, se ele tiver 0 volts, ok? Aí ele vai acender. Continuando aqui, tá? EC lead, lead é a tampa, tá vendo? É a tampa. Então, ó, se a tampa tiver out, ou seja, se estiver aberta, hashtag, tá vendo? Se a tampa baixar, aí vai ser outra coisa. Mas de toda forma, ó, se a tampa lead out, ou seja, se ela se abrir, né, deve ser isso, ele vai ficar em 0 volts, vai ficar em nível lógico baixo, tá? Ou pelo menos ele vai funcionar em nível lógico baixo. Turbo, aqui nós temos o HProShot, hashtag C, que é H é hardware, processador quente, tá bom? Hashtag, ou seja, se essa linha aqui por um acaso chegar a nível lógico baixo, né? Na verdade, acho que sai daqui, hein? Ele sai daqui, tá vendo a seta, ó? Então, ele vai mandar esse sinal a nível lógico baixo, né? Quando ele mandar esse sinal aqui na Super I/O, mandar nível lógico baixo, significa que o processador está quente, provavelmente vai desarmar a placa, tá? Ela vai desligar. Main power on, back off, deve ser backlight, provavelmente. E aqui tá o power button out. Esse power button out, peraí, antes de eu falar sobre ele, eu vou só arriscar aqui para não esquecer dele, vamos falar desses caras aqui, ó. Esse Super I/O aqui, ele tem o tal do ACIN. O que é o ACIN, pessoal? Quando você conecta a fonte lá, esse sinal fica em nível lógico alto, tá vendo? Ó? Ele entra esse sinal. Não que vai entrar 19 volts aqui, pessoal, mas esse sinal aqui, ele vai entrar aqui a 3 volts. Então, quando ele tiver com 3 volts aqui na linha, tá? 3 volts aqui na linha, significa que a fonte foi detectada, a fonte está plugada, tá? O SON, ou seja, se tiver 0 volts, a fonte não está plugada. E eu sei que essa Super I/O aqui em questão, então é bom você sempre procurar por ACIN ou DCIN, também tem esses nomes, né? Eles usam outros nomes também, mas a grande maioria é ACIN ou DCIN. Quando você vê isso, pode ser que a placa só vai startar, tá? Se por um acaso ele receber esse sinal aqui de 3 volts. Então a placa ela não identifica a fonte e sua Super I/O não vai startar. Então você precisa ter, tá? O SON também precisa estar presente para que a placa ligue, tá? EC vem de Super I/O, tá? On ligada, ou seja, o Super I/O está em pleno funcionamento, nível lógico alto também, 3 volts, beleza? 3 volts tem que ter. E aí se você tiver a Super I/O, claro que ela tem que estar energizada, ela tem que estar alimentada. Aí você tem o ACIN, né? E o SON. Você tem esses dois aqui, aí você vai pressionar o botão. E vamos achar o botão, tá? Não é aquele lá não, pessoal, ainda não é esse, tá? Calma lá, a gente vai tentar achar aqui a parte do botão. O botão é um sinal que vem lá do nosso botão, de pressionar mesmo, tá? Vamos olhar aqui, ó. Botão, cadê o botão? Não estou achando. Não estou achando o botão para poder ligar a placa. Calma lá. Vamos ver, talvez ele esteja com outro nome. E eu acho que eu lembrei agora. Acho que esse novo seria o botão. Olha para você ver que o nome não tem nada a ver. Ó, novo. Vamos ver. Novo.
Ó, novo, aqui eu já vi, ó, que tem ligação novo BTN. Rodrigo, como é que você sabe disso? Depois de muito tempo que a gente trabalha com esquema elétrico, a gente acaba gravando alguns nomes, tá? Então, sim, esse aqui é o botão, tá? Então, o que que acontece? Vamos voltar lá, novo. Vamos voltar lá. Quando você pressionar o botão, ele vai a nível lógico baixo. Ó, e tem uma coisa. Vocês vão falar assim, Rodrigo, eu tô vendo aqui que a seta tá de saída. A seta, ela está de saída. Não deveria estar ao contrário, ela não deveria estar de entrada. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que vocês nunca, jamais confiem 100% em esquemas elétricos. Tá? Daqui a pouco a gente vai olhar outro, vocês vão ver que a seta está para dentro. Tá? A seta aqui, ela deveria estar igual essa aqui, ó. Igualzinha essa aqui, ó. Tá? Deveria estar igual o AC off aqui, mas não está. Daqui a pouco a gente vai olhar isso em outro esquema, tá bom? Então, ou seja, quando ele receber o nível lógico baixo, ele vai funcionar. Provavelmente aqui, então, você vai ter 3 volts. Quando você pressionar o botão, ele vai a 0 volts. E aí sim, a placa tem que startar. Mas para a placa startar, quando isso aqui receber nível lógico baixo, aí ele vai mandar esse sinal aqui. Cadê o sinal que eu tinha deixado? Esse Power Button Out, ou seja, saída. Né? Então lá ele entrou na Super I/O e aqui ele sai esse sinal que manda lá para a PCH, tá bom? Esse sinal vai lá para a PCH e aí a PCH vai mandar mais alguns sinais para cá e elas vão trocar informações e aí você vai saber que a placa vai startar. Bom, pelo menos aí a placa tem que startar. Se não startar, tem que fazer mais análise e descobrir o motivo. Tá? Então aqui a gente já viu algumas coisas legais. E é assim que eu gosto de analisar, tá? Lembrando que a Super I/O ela libera vários sinais, principalmente aqueles sinais de habilitação. Né? Ela libera vários sinais de habilitação para poder habilitar algum determinado circuito, como por exemplo um circuito de transferência, né, de transferência de tensão, de 3 volts que torna 3 VS, alguma coisa assim, mais 3 volts para mais 3 VS, mais 5 volts para mais 5 VS. E sai tudo daqui, pessoal. A grande maioria dos sinais sai daqui. Tá bom? O que mais que a gente pode? Ó, aqui também tem ó, o sinal que sai para a fan, que é o cooler. Tá vendo? Aqui ó, ele é enviado, ó, EC-FAN PWM. Então é um sinal enviado lá para o PWM da fan para poder habilitar ele. Tá? É muita coisa, pessoal, para a gente gravar assim de uma vez. Sinceridade, eu lembro uma vez que eu estava fazendo um dos cursos que eu fiz, que a pessoa começou a falar tanta coisa dessa Super I/O que eu parei o vídeo. E naquela aula, eu acho que eu pulei, porque eu achei que tinha muita coisa, tá? Então, assim, não fique se apegando muitas coisas, não, tá? Vamos só dar uma olhada nos principais. O principal que você vai precisar saber é isso, tá? Porque sabendo que aqui você controla o teclado, como a gente viu ali, controla também o mousepad, tá? O mousepad não, o touchpad, né? O mousepad é o que a gente põe o mouse em cima, né? Controla também, o que mais? Vamos ver aqui, ó. Bateria, se a bateria está carregada, está conectado, tá bom? Se não está, controla aqui, ó. Isso aqui é um sinal para poder habilitar as USBs, tá vendo? Aqui, ó, o touchpad, ó. Aqui provavelmente vocês vão ter aqui, ó, é o clock e os dados, tá vendo? Clock e dados. E aqui, ó, eu já medi uma vez, aqui geralmente são 5 volts. Geralmente são 5 volts, tá? Depois você pode conferir lá. De repente o seu, eu não sei se vai ser, mas eu já fiz essa medição aqui, tá até aqui no canal, nas aulas, tá bom? Olha só, ele sai um sinal aqui, ó, de EC Mute, que é para poder silenciar o áudio. Então esse sinal sai daqui, tá vendo aqui, ó? Ele sai daqui da Super I/O, é a Super I/O que controla. Então se de repente você tiver um problema aí que não está conseguindo silenciar o áudio, fique sabendo que quem controla é a Super I/O, beleza? Tem que vir cá e fazer testes. O principal que você tem que entender, pelo menos foi o que eu pus na minha cabeça, é você conseguir, ó, VGA, AC Detect, ou seja, é esse pino 98 que está detectando quando o VGA é conectado. Quando aquele cabo, quando você pegar o cabo e encostar lá e conectar ele no conector VGA, é a Super I/O que está detectando, tá bom? É ela que detecta se o cabo foi conectado ou não.
O que eu quero que vocês entendam dessa aula aqui é saber que quando vocês vê um sinal, vou colocar até aqui para ficar mais fácil, quando vocês vê um sinal aqui que está em hashtag, significa que ele funciona a 0 volts. Porque de repente, você vem cá e está assim, ó, hashtag, mas ele está 3 volts, ele tem tensão. Mas tem que lembrar que ele funciona a nível lógico baixo, ele funciona a 0. E quando você vê um sinal assim, que não tem um hashtag, significa que ele funciona a nível lógico alto, beleza? Legal, vamos passar para outro. Eu vou pegar aqui um outro qualquer aqui, ó. Deixa eu vir aqui, esquemas, vamos pegar aqui, vamos pegar esse aqui. Vamos lá. Vamos procurar aqui a Super I/O. Não é tão difícil encontrar uma Super I/O, pelo menos não é para ser, né? Ó, acho que eu já encontrei, inclusive. Hein? Não, não é aqui ainda. Não. 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 Eu acho que eu passei. Não é difícil, mas eu não consegui encontrar. Deve ser esse aqui. Não, não é esse aqui não. Esse aqui é outra coisa. Deixa eu chegar mais perto. Esse aqui é o slot de memória. Então não é. Esse aqui é o U4, que é o quê? Tá achando que pode ser, hein? Será que é ele? Não, esse aqui tem poucos pinos, não tem um 120. E toda a Super I/O que a gente encontra, a grande maioria, são 128 pinos, tá, pessoal? Ó. E ela trabalha, pessoal, sempre comunicando com a PCH, porque às vezes você acha que ela é o defeito e não era, de repente pode ser a PCH, que ela manda o sinal para a PCH, e a PCH tem que dar a resposta, tá? Vamos só ver se eu encontro aqui ela. Eu achei que seria mais fácil. Falei que seria fácil? Falei. Toda vez que eu falo, sempre dá errado. Achei. Tá aqui a bicha. Achei. Essa aqui é uma IT8502E, né? Vamos lá. Estrutura é a mesma, pessoal. Nós temos aqui os pinos de cima, lembra? Que estão sendo alimentados, tá? São pinos que estão sendo alimentados, está alimentando a Super I/O para ela poder funcionar. Aqui embaixo nós temos o GND, ó. Só isso que você tem que saber. O GND está aqui. Dá uma conferida. Às vezes algum desses GNDs aqui perdeu o aterramento, tá? E faz diferença, tá? Dá uma conferida também. De repente você vem aqui, ó, e você não tem essa tensão aqui, ó. Tá vendo que tá aqui, ó? AVCC. Quer dizer que é o VCC, ou seja, a alimentação do analógico. E aí, o terra do analógico é diferente do terra comum. É esse cara aqui, ó. Se bem que só porque eu falei, esse aqui tá no mesmo... Tá tudo interligado, tá? Às vezes vai ser diferente, tá? Beleza. Então vamos conferir esse cara aqui. Vamos lá. Como é que eu falei para vocês que eu confiro? Eu vou dar uma olhada nos nomes. Ó, já achei aqui um tal de Power Button 2. Que ele está a nível lógico baixo, falando que funciona a nível lógico baixo, e ele lembra muito aquele Power Button que a gente falou, que é quando a Super I/O, você pressiona o botão, a Super I/O ela vai startar e ela manda esse sinal, né? Ela recebe o sinal lá do botão de quando você pressiona, e ela envia um sinal para a PCH. Só que aqui, ó, se a gente for confiar 100%, olha para onde que está a seta, parecendo que está vindo de algum lugar. Pode até ser que esse aqui seja o meu botão lá da placa. Já a gente vai conferir. Mas eu acho que não. Eu acho que ele não é o do botão. Eu acho que ele é mais o que deveria sair aqui nível lógico baixo. Tá? Já a gente vai conferir isso aí. Olhando mais algumas coisas aqui, ó, também tem aqui o EC, ó, processador hot. Tá? Tem o fan, controle da fan. Tá? Tem algumas sinais referentes aqui ao carregamento da bateria, referência, corrente, ó, e a corrente, tá? Ó, aqui, ó, esse aqui que habilita o power das portas USB, se ele tiver em nível lógico baixo, 0 volts, tá? Ó, aqui mostra para vocês também, ele tem o tal do bat off, ou seja, a bateria não está conectada, tá vendo? A bateria está off, não está presente na placa. Se esse cara tiver em nível lógico alto, 3 volts, ele vai mostrar isso, tá? Ele vai aparecer lá. Então, Rodrigo, eu pensando assim, eu posso burlar algumas coisas? Pode, tem como você burlar. Se, por exemplo, você vir aqui e falar assim, cara, eu não quero que fique mostrando essa mensagem aqui, eu não tenho mais a bateria, eu não quero mais que fique mostrando que a bateria está fora, não. Você pode muito bem vir aqui, ou aterrar, né? Coloca nível lógico baixo, 0 volts,
para ele não ficar aparecendo a mensagem, ou você pode levantar o pino 25 aqui, ó, que ele vai parar de dar esse problema, tá bom? Então, assim, por isso que é bom a gente entender um pouco como é que as coisas funcionam, mas não precisa ser tão a fundo assim, para a gente poder fazer o reparo, mas é bom a gente entender para a gente poder saber se caso algum dia precisar fazer alguma alteração, a gente possa fazer, tá? Também tem o bip aqui, tá? Tem o wireless, né? O power dela também, que habilita ela, vai habilitar em nível lógico baixo, tá? Vamos ver mais aqui, ó. Esses dois sinais aqui são sinais que quem envia, tá certinho aqui, ó. Quem envia é a PCH, tá? É a PCH. Depois de você pressionar o botão, ela envia esses dois sinais aqui, nível lógico baixo, 0 volts. Talvez depois eu faça uma outra aula explicando exatamente como que é essa comunicação aí. Que eu confesso que está anotado, tá? Eu deixo anotado que eu não vou lembrar disso. E aqui também tem um tal do Safety Protect também, que é uma proteção aí que essa placa tem. Eu já até sei, depois eu mostro para vocês lá no circuito de entrada dessa placa, que é para poder proteger e cortar a alimentação da placa, se caso for necessário. E quem faz? Super.io. Tá? Aqui tem uma habilitação, mais 1.5 VS on, que está a seta para cá, o que eu sei que está errado, porque esse aqui é uma saída daqui, ele habilita. Não que ele tenha 1.5 volts, pessoal. Ele vai habilitar em nível lógico alto, então vai sair daqui 3 volts, provavelmente, tá bom? Mas é para habilitar a tensão de mais 1.5 VS, beleza? E aqui, ó, nós temos o ADAPT-IN. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei aqui, ó? Vamos fechar isso aqui e vamos deixar isso aqui, ó. Lembra que eu falei um negócio para vocês? Eu falei aqui, ó. Às vezes... Cadê ele? Onde que estava? Às vezes os nomes mudam. Ó, aqui ele está como ACIN. Eu falei para você que às vezes vai estar como DCIN. E também agora a gente acabou de ver um novo, que é o ADAPT-IN. Tá vendo? Que vem de adaptador. Adaptador foi conectado. Eu não sei se essa placa realmente precisa ter, tá? Essa informação de que para poder startar, mas é bom você ficar atento. De repente a placa não está startando porque essa tensão aqui não está funcionando. Ela não está chegando, né? E para chegar aqui tem que chegar em nível lógico alto para estar funcionando. Então se você tiver aqui 3 volts, vocês fiquem sabendo que sim, qualquer nível lógico alto, qualquer coisa acima de 0 volts, né, tiver 1 volts ou superior, fique sabendo que sim, está tudo ok, a placa vai startar. Agora, você está tentando startar a placa não starta, você vem no ADAPT-IN, está aqui nível lógico baixo, fique sabendo que tem alguma coisa errada. Pode ser que precise que você force, você coloque aqui 3 volts, tá? Ou nível lógico alto, e tente startar a placa só para ver se o problema não tem ligação com a ADAPT-IN, beleza? Depois a gente pode fazer um vídeo só referente a isso também. E aqui está o Power Button, aquele Power Button de saída. Então, realmente, esse outro Power Button 2 aqui não é o de saída. Esse aqui é o que vem lá do nosso botão mesmo. Então, vamos ver aqui, ó, Power BTN 2. Hashtag, vamos ver se ele está vindo do botão. Ó, está vindo aqui do conector. Ele está vindo aqui de um conector. Cadê? Desse conector aqui, tá? Que deve ser o conector do botão. Porém, olha, o mais estranho é que aqui ele tem um outro sinal chamado Power On, hashtag, que eu acho que é esse que starta a placa e não esses dois. Ou talvez ele starte a placa com qualquer um deles, né? Talvez ele starte a placa com qualquer um desses caras aqui. Aí teria que novamente verificar com o datasheet para poder ver qual deles que realmente startaria a placa. Talvez esse aqui seja um deles, tá? Seja uma opção. Ok? Aqui também ele tem um adaptor corrente, tá? Que é a corrente da fonte, tá? Para poder verificar a corrente. Já viu quando você pluga, principalmente em Dell, você pluga lá e fala assim que a fonte não pôde detectar quantos watts tem a sua fonte. Então seria isso aqui. A Super.io mandando, olha, não conseguimos identificar aí qual que é a corrente, a potência da sua fonte, tá? O que mais que nós podemos analisar aqui nesse Super.io, tá? Ó, esse aqui, ó, mais 5 V on, não quer dizer que nessa linha tenha 5 volts. Essa linha, ela trabalha a nível lógico alto, então ela tem que ter aqui uma tensão nível lógico alto, acima de 0, para que esse sinal aqui, né, habilite lá, seja onde for, tá? Se tiver nível lógico baixo, ele não vai habilitar o mais 5V, a tensão de mais 5V. Então aqui você entenda assim, a tensão de mais 5V, habilitação, está saindo daqui. Se tiver 0,
não vai funcionar, tá bom? Ó, aqui está mostrando o lead. Lead, eu já falei para vocês que é a tela quando você baixa a tampa. Vamos colocar o nome de tampa, né? É a tampa do notebook e funciona a nível lógico baixo nesse caso. Ou seja, se ele tiver aqui 0 volts, tá? Significa que ele tá entendendo que a tampa está fechada do notebook. Ó, aqui temos também o power ok, tá? Que é um sinal que a SuperIO está mandando, falando que está tudo certo, tá tudo ok. Tá? Que eu acredito que deve ser o mesmo do EC1. Tenho quase certeza que é o mesmo do EC1, tá? Que a gente viu aqui. Ó. Eu acho que é a mesma coisa, nível lógico alto também, 3 volts. Tá vendo? O que mais? Aqui é o mais 1.2 VS ON, que é o que habilita a tensão de mais 1.2 VS. Lembrando que não precisa ser 1.2 volts, aqui não vai ser algo em torno de 3 volts. Tá? Aqui é o multi também, é praticamente a mesma coisa que a gente viu, Rodrigo, é praticamente a mesma coisa. Tá? Aqui eu tenho um BT ON, tá parecendo alguma coisa ligada a botão também de novo, mas não sei. Aqui nós temos aquele outro sinal que ficou faltando, o Power Button 3, tá? Que ele chega aqui também, ó, a nível lógico baixo. Eu não sei, esse aqui a gente deveria ter a placa aqui pra gente poder ver como é que funciona tudo certinho, tá? Eu não consigo falar para vocês como é que ele funciona. E aqui tem mais algumas habilitações também. Do outro lado, ó, aqui nós temos a bateria, né? Bateria aqui para poder os dados e o clock da bateria é enviado para cá para saber quanto de carga que tem, quantos por cento, aquelas coisas todas, tá? Aqui nós temos o touchpad, né? Que é os dados e o clock dela também, tá? Aqui nós temos alguma coisa a ver com charge on. Então, alguma coisa a ver com a bateria ou carregando bateria, que é um sinal que sai daqui, aqui fala que está saindo. Então, vamos meio que confiar, mas lembrando que não confie 100%, mas é um sinal que mostra que a SuperIO informa, quando tiver em nível lógico baixo, que a bateria está sendo carregada. Tá? Esse SVID aqui, eu não tenho ideia do que é, pelo nome, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente consegue entender. Aqui é aquele setor lá do teclado, né, pessoal? O setor do teclado aqui, tá? Ainda tem mais aqui também, ó, o teclado. Aqui, ó, eu não mostrei no outro, mas aqui, ó, é o clock, pessoal. É o clock que sai daquele cristal, tá? Esse aqui, ó, esse cristal, ele aqui nem tem, para falar a verdade, nem tá presente aqui, tá? Mas é o cristal aqui mandando aqui, ó, tá? Para dentro do SuperIO, mandando as suas ondas aí, tá bom? Fazendo o seu trabalho e mandando para a SuperIO. Quando não tem, igual aqui no caso, parece que não está presente aqui, é porque não é necessário, tá bom? Algumas vezes você vai ver placa que não tem esse cristal, mas você vai ter um cristal que é próximo da PCH e ele vai estar fazendo o mesmo papel, tá? Na verdade, não é que não é necessário, eu me expressei mal. Ela precisa ter, só que vai vir através de um outro sinal, tá? Vai vir através de um outro, não através desse aqui, ok? Ela vai entrar, ele vai vir, só que é do cristal próximo da PCH. Deu para entender? Espero que sim. O que mais dá pra gente falar aqui, pessoal? Acho que é isso. Vamos abrir mais um aqui, ó, o CRT Detect também, ó. Tá vendo? Vamos abrir mais um, vai, mais um. Vamos ver aqui, qual que eu pego, hein? Deixa eu tentar pegar uma placa aqui, ó, sei lá qual. Vamos pegar uma placa aqui. Vamos pegar uma placa Samsung, que tal? Vamos pegar uma placa Samsung. Samsung Scala 2, essa aqui acho que é muito conhecida, né? Scala 2, vamos ver como é que funciona. Vamos achar aqui a SuperIO. Geralmente é Mac 1310, Mac 1300, Mac 1312, sei lá. É um monte. Opa, peraí. Não. Eu vou descendo aqui e vou olhando, pessoal. Algumas vezes a SuperIO ela vai estar dividida. Por exemplo, de um lado vai ter uma quantidade de pinos, estou falando aqui no diagramas, tá? E aí você achou que acabou aqui, mas na verdade aqui, ó, bem do lado aqui tem a continuação dela, tá? Então você tem que ficar esperto com isso. Inclusive eu vi aqui, ó, por isso que eu lembrei, ó. Achei até que poderia ser esse cara aqui, ó. Mas não é não. Não é não. Vamos descendo aqui. Eu acho que vou pegar uma placa mais recente também. Ó, vamos só ver essa aqui, Mac 1300.
Vamos estudar mais esse aqui então. Ó, aqui a mesma coisa, tá? Essa tensão aqui está entrando, ó. É uma tensão que está entrando aqui, ó. Tá vendo? Só de conectar a fonte. Uma tensão que está só de conectar a fonte. Porém, aqui a gente consegue ver que uma tensão não tem que necessariamente, pelo menos assim, só de bater o olho aqui, depois tinha que analisar, mas não necessariamente precisaria estar presente só de conectar a fonte. Então, esse MAC 1300 funciona de forma diferente, né? Mas aqui, ó, essa tensão aqui, ela está vindo, está alimentando tudo isso aqui, ó. Vamos contar quantos? Geralmente são 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí depois da placa startada ainda alimenta mais um outro aqui, ó, o VCC2. E aqui tem o VCC0 ligado aqui ao GND, tá? O que é estranho, geralmente esse VCC0 aqui não é ligado ao GND, ele recebe 3 volts, mas aqui ele funciona assim. Não vamos questionar porque, né, nós só queremos entender um pouco mais como é que funciona o Super I/O. Vamos lá. Vamos ver. Aqui. Aqui eu tenho tudo, está escrito KBC, tá vendo? KBC3, KBC3, todos eles estão escrito KBC3? Não é todos eles não, mas a grande maioria está escrito KBC3, tá? Mas tudo bem. Aqui está falando o seguinte, ó, tem um LED AC-IN, tá vendo? Então ele acende um LED. Aqui, para me entender, para falar a verdade, se eu batesse o olho aqui só nos nomes, eu entenderia que esse LED está sendo aceso no teclado. Porque KBC geralmente tem a ver com keyboard, tá bom? Então, eu acho que pode até ser, mas eu não tenho certeza, tá? Aí teria que ter o equipamento aqui para a gente tentar entender. Mas aqui para mim está falando que o LED é do AC, que é da fonte, IN, conectada, hashtag, nível lógico baixo. Então, se ele tiver aqui 0 volts, significa que vai acender o LED lá, desse AC-IN, né, ter conectado a fonte. Vamos ver o que é mais aqui. Ó. Tem o LED Power também, tá? Eu não acho que esse KBC tem ligação com o teclado, não. Apesar do nome, mas pelo que eu conheço, eu não me lembro muito bem como é que é essa placa, mas eu acho que o LED Power não acende no teclado, tá? Tenho quase certeza. Eu lembro de acender lá nos LEDs, né? Mas aqui é o LED Power também, ele vai acender se ele estiver a nível lógico baixo, 0 volts aqui. Aí ele acende o LED de Power. Você ligou a placa, né? A verdade de Power é só de conectar na placa, né? Ó, aqui nós temos o Charge Enable, tá? Que é o que habilita a bateria, né? O carregamento da bateria. Aqui tem um pré-charge também, tá? Charge 4.2 volts, eu não tenho ideia do que é isso, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente vai passando e vamos tentando entender as coisas, tá? Vamos ver o que mais que nós conseguimos ver aqui, ó. O Wake, que é para acordar, né? O equipamento. Aqui o Sleep, que é para fazer ele hibernar, né? Então tem que estar nível lógico baixo, tá? Esses são os sinais que estão entrando, ó. Pelo menos é o que está falando aqui, né? Como eu falo para vocês, tenha sempre um pé atrás com esquemas, tá? Não dá para confiar 100%, tá? Ó, o Caps LED aqui, tá? Que acende o LED Caps. Então, quando você pressiona a sua tecla de Caps, esse sinal, esse pino 103 aqui manda um nível lógico baixo, 0 volts, tá vendo aqui, ó? E aí o LED acende. Quando você pressiona de novo, fica 3 volts, nível lógico alto. Eu falo sempre 3 volts, como eu expliquei para vocês, eu gosto de pensar assim, tá? Ó, Power On é um sinal que sai daqui da Super I/O. Geralmente é para falar que está tudo certo, que é aquele mesmo Power OK, que é aquele mesmo EC On, tá bom? Seria a mesma coisa. Backlight, que é a tela, né? Quando a tela está com brilho, você pode diminuir, pode aumentar. Tem ligação com isso. Então você pode ver também, se de repente... Tem muitas vezes que a gente pega a tela escura e o problema está aqui. Aí ao invés de você trocar o Super I/O, você só coloca 3 volts aqui, ó. Tá? Você pode buscar 3 volts onde você quiser e aí a tela vai ficar com brilho. Tá? Vai ficar sempre iluminada. Não é brilho, mas ela vai ficar sempre iluminada. Tá? De repente a tela está escura. Power Button, aqui nós temos um Power Button que está saindo daqui. Se está saindo daqui, a gente imagina que esse cara aqui é o cara que vai lá para a Super I/O, para a PCH. É aquele cara que eu expliquei. Depois de você pressionar o botão, ele vai mandar esse sinal. Tá? Por enquanto eu acho que ele seja, vou confiar aqui. Tá?
Vamos ver o que é mais aqui. Aqui tem um monte de coisa. E aqui nós temos o Power SW. Power SW significa que é do botão, tá, pessoal? Vou até mostrar para vocês. Power SW, hashtag. Tá aqui, ó. Power, hashtag. Ele recebe 3 volts. Ele está sendo alimentado com 3 volts. Tá? E aqui, ó. Cadê? Esse aqui não é o circuito dele ainda não. Continua. Tá aqui. E aqui, ó, é o power, é o conector de power. Então, quando você pressiona, aqui ele está falando que está entrando aqui, porque ele está entrando 3 volts. Esses 3 volts estão entrando aqui. Quando você pressiona, ele funciona em nível lógico baixo. Então, quando ele tiver com 0 volts, é quando a placa vai startar. Beleza? Vamos voltar lá. Tá aí. E aqui é bom, quando você olha no esquema elétrico, você consegue saber que esse sinal ele vai em vários lugares, né? De repente você não tem lá os 3 volts ou não está funcionando, o bom de esquema é isso, que você pode saber por onde que ele está passando, né? Vou apagar um pouco de coisa aqui. Isso aqui é o LED, que mostra quando está carregando a bateria, né? Então, beleza. Aqui está os GNDs, né? Os GNDs. De cá nós temos os cristais, ó, né? São dois sinais, um que entra, um que sai, os pulsos, né? Então ele vem, esse aqui está presente, ó, ele não tem um arroba, geralmente se tivesse o arroba aqui significaria que não existia. Então esse cristal de 32K, ele sim, ele está presente aqui na placa, né? Apesar de que aqui fala que no staff, quer dizer, não está. Esse capacitor aqui não está, é isso que está falando, tá? Mas tudo bem. E aqui também fala no staff, então eu estou achando que nem está presente na placa, para falar a verdade. Tá? Mas vamos supor que ele estivesse, então é ele que está mandando os sinais para cá, ok? Aqui, ó, eu tenho, olha só, ele realmente ele não está, ó, só uma rápida análise eu já consegui entender. Ele vem aqui, ó, vamos só analisar isso aqui rapidinho. Vamos ver se ele está ou se não está presente. Ali fala no staff. Quando fala no staff, quer dizer que não está presente. Tá? Eu acredito que ele está vindo, ó, tá vendo aqui, ó, ele está passando aqui, ó, ele está passando aqui, está vindo aqui e está entrando aqui. Então eu acredito que ele está vindo lá da PCH e do lado da PCH nós temos um cristal, vamos ver? Essa aqui é a parte do RTC da PCH, ó, vou mostrar para vocês que isso aqui é a PCH. Cadê? Escala, tá falando até que é da CPU, então, deixa eu só ver, mas isso aqui deveria ser PCH, hein? FCH, quer dizer que é PCH com CPU, é tudo junto, tá? Beleza? É o que tá falando, né? E aqui, cadê o cristal? Ô, gente, eu passei, perdão. Aí aqui, ó, do mesmo setor aqui, ó, ele já tem o cristal de 32K, tá vendo? Então esse cristal, ele oscila aqui, né? Ele manda os pulsos aqui, e aqui a partir desse cara aqui, ó, ele manda os pulsos lá para a Super I/O, tá bom? Então é assim que funciona. Vamos só ver aqui, ó, RTC3, 32KX1 e está aqui o cara. Então, na verdade, ele está trabalhando através desse aqui, ó, tá? Através desse cara aqui, ok? Então é assim que ele funciona. Bacana, né? Vamos voltar, né? Vamos voltar lá onde nós estávamos. Estava lá no Power SW, vamos lá. Aqui. Então, na verdade, eu não estava aqui, eu estava no cristal aqui. Dando mais uma rápida olhada aqui, o que é mais que a gente pode estar falando. Que dá para entender, né? Tá? Ó, cabeceio aqui, ó. T-Clock, provavelmente deve ser do touchpad. E tá vendo aqui uma alimentação de 5 volts entrando na Super I/O. Eu falei para você, 5 volts entra na Super I/O sim, ok? Eu falo isso porque quando eu estava aprendendo, sempre ouvi falar que a Super I/O só trabalha com 3 volts ou menos, tá? E depois de estudar eu descobri que não era bem assim. Bom, beleza, pessoal. Essa parte aqui é a parte do teclado. Eu quero pegar uma placa para a gente finalizar. Eu vou pegar uma placa mais recente, tá? Vou pegar uma aqui. Cadê? Eu quero mostrar uma coisa interessante. Só um minutinho. Vamos pegar essa aqui. Eu não sei qual delas que não dá para buscar. Essa aqui dá para buscar? Eu não sei. Vamos olhar aqui. Super I/O.
Super I/O, vamos ver aqui. Acho que eu já passei a Super I/O, hein? WLAN, acho que eu já passei. Vamos subir. Geralmente a Super I/O, geralmente, tá? Não é uma regra, tá aqui, ó. A Super I/O, ela está logo abaixo ali do processador ou das memórias. Ela vem nessa sequência, mas não é uma regra não, tá? Ó, vamos ver como é que funciona essa aqui e tem um motivo para eu trazer uma placa mais nova aqui. Um para a gente entender mais ou menos o funcionamento e outra para vocês entenderem que existe um tal de mais RTC Cell aqui. Quando a gente olha mais RTC, a gente sabe que é do Real Time Clock, que é da pilha CMOS. Vamos falar pilha ao invés de falar bateria, porque bateria às vezes a pessoa engana e confunde com a bateria do notebook. Estou falando da pilha CMOS. Só pelo nome aqui a gente sabe que essa pilha CMOS está alimentando a Super I/O. Engraçado, né? Existe uma alimentação chamada de VBAT, tá? E existem as nossas alimentações que a gente já sabia. Tá vendo aqui, ó? Quantos pinos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pinos. Mas aqui nós temos algo bem diferente. O mais RTC Cell. O que isso quer dizer? Só de eu bater o olho aqui e ver que eu tenho uma tensão que está vindo lá da pilha CMOS alimentando a Super I/O, já significa para mim que essa Super I/O ela é gravada, ela tem o arquivo de BIOS dentro dela salvo. Tá? Por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Quer dizer que sem essa pilha CMOS, esses arquivos não ficam salvos aqui. Tá? Então essa Super I/O, ela tem lá dentro dela, ela tem um espaço para guardar, geralmente é pouco, pode ser 128K, pode ser 56K, o que mais? Pode ser bem pequeno, tá? É bem pequeno, inclusive tem até uma memória lá dentro, geralmente 4K de memória, tá? Para poder fazer tudo funcionar. E aí, pessoal, o que acontece? Então, nesse caso aqui, olha o tanto que ele trabalha um pouco diferente, né? Mas é só isso, na verdade. De resto, é igual. Vamos ver? Vamos lá. Ó, os desenhos também é um pouco diferente, ó, das setas, tá vendo? Olha aqui a seta. Não confunda essa seta aqui jamais, tá? Essa aqui significa terra, tá bom? Significa terra. Então aqui, ó, vamos ver aqui o que está falando. Isso aqui é os dados e o clock da bateria, tá vendo? Do charger PBAT. Da bateria mesmo, do notebook, tá? Então aqui é os dados e o clock. Aqui, vamos ver, vamos descer. Aqui tem um tal de syspower OK, que deve ser o OK da Super I/O, tá? Aqui eu tenho um tal de fan 1 TAT, que nada mais é do que a controladora de fan, tá? Que é a controladora do cooler, tá? Tá recebendo 3 volts aqui. Aqui eu tenho, vamos passar para cá, KB LED, tá? PWM. Olha só, vocês têm que só ficar de olho, igual eu falei. Vocês lembram que nos outros, o BIP, por exemplo, ó, esse aqui é o LED, tá? Do keyboard, do teclado. E o BIP aqui ele não funciona a nível lógico baixo, ele funciona a nível lógico alto. Tá vendo? Então, se tiver 3 volts presente aqui, vai bipar. Se tiver 0, não bipa. Por isso que eu falo que não tem como a gente gravar exatamente. A gente tem só que saber como que as coisas funcionam, tá? Aqui tá falando que é o D, que eu não sei o que é o D, mas GPU, a gente já sabe o que é uma GPU, que é o gráfico. Power OK, quer dizer que a GPU está OK. Aqui falou sys OK, então o sistema está OK, tá? Agora, esse sys OK aqui eu fico na dúvida se quer dizer que é o sistema. A EEPROM está salvo aqui dentro, ou se quer dizer alguma outra coisa, tá? Aí nós também teríamos que entender mais, teria que ir mais a fundo e baixar o datasheet. Ó, vamos lá, SC Wake, que é para acordar a Super I/O quando ela estiver hibernando. Bom, vocês entenderam. Tô ficando doido. E aqui, pessoal, ó, é outro nome diferente, ó, PSD. O PSD nada mais é do que o mesmo do ADAPT-IN. Cadê? É o mesmo do ADAPT-IN, o mesmo do ADAPT-IN, o mesmo do DC-IN e o mesmo do AC-IN, tá? Então aqui eles deram o nome de PS-IN,
desculpa, PS e D, que nada mais é do que Power Supply é fonte em inglês, tá bom? Então, fonte e D, tá? Então, ela está entrando, ó, aqui, ó, identificada, a fonte foi identificada. Então, o identificador da fonte tem que vir esse sinal. Provavelmente, então, esse sinal tem que estar presente, ou pelo menos para poder identificar que a fonte foi conectada. Tá? Tá tentando ligar a placa, não está funcionando, vem cá e veja, ó, funciona em nível lógico alto, tem que ter 3 volts aqui, ok? Se tiver nível lógico baixo, a placa não estiver ligando, você mesmo pode estar injetando 3 volts aqui só para garantir que a placa vai ligar. O que mais? Aqui nós temos LEDs de bateria, tá? O que mais? Que nós temos mais de nome aqui? Tem nomes aí que a gente não vai conseguir saber, né, pessoal? Não tem como, né? Aqui também é para poder mexer com o volume do som, né? Tá mudo. Mudo. Always on é um sinal que habilita todas as tensões primárias. Tá? Importante esse sinal. Se não estiver presente, significa que as tensões primárias também não estarão presentes. Tá? Aqui eu tenho um outro, ó, ACAV-IN. Tá? Esse sinal aqui tem que estudar o que se trata ele, mas é um sinal que está entrando. Né? É alguma coisa ligada à fonte também. Tá? ACAV-IN. Fonte AV, eu não tenho ideia do que é, mas deve ter algum significado, claro que tem algum significado, né? Deveríamos pesquisar mais depois sobre isso aqui também. Tá? Aqui também tem a tensão do RT-Cell entrando, ó, mais uma vez, alimentando aquela tensão da pilha. Tá? Aqui nós temos o fan, né? A controladora de fan, tá saindo aqui. O que mais? Que dá para ver aqui? Ok, corrente da fonte, tudo mais, aqui também ele identifica, pessoal. Tô falando aqui corrente da fonte, modelo ID, tá? Identificador de modelo, identificador da placa, eu não sei o que isso quer dizer, pessoal. Tá vendo? Esses aqui são mais recentes, esses aqui são mais novos, tá? Tá aqui, ó, a parte GND, sempre que você vier aqui embaixo, geralmente é tudo GND, tá? Tá aqui o cristal, vamos ver se esse cristal está presente na placa ou está usando outro tipo de cristal. Se é o lá da PCH, o cristal deve estar por aqui. Aqui, ó. Olha aqui o cristal, esse cristal está presente sim. Então quando ele oscila, ele faz com que o Super I/O funcione aqui. Tá? O que mais? Touchpad. PCH Always On. Então ele tem também um sinal que sai da Super I/O para deixar a PCH sempre ligada. Né? Não é que a PCH sempre ligada, mas as tensões da PCH, né? Para poder fazer a PCH ficar ligada. Então quando você energiza, já tem que dar algumas tensões dentro da PCH e é esse sinal aqui que faz essa habilitação. Ok? Tem SATA LED também. Pessoal, não tem muito mais o que ver, o que falar também não, né? Como eu falei desde o início, ó, aqui é do teclado e tudo mais. Como eu falei desde o início, pessoal, a ideia da aula aqui é a gente ter uma visão geral das coisas, porque, olha pra você ver, a aula ainda durou bastante, a aula durou quase 1 hora, tá? Mas a ideia geral aqui, sem a gente nos aprofundar tanto, talvez seja muito melhor do que a gente tentar aprofundar demais na Super I/O. Como eu falei, só para você ter uma ideia, como eu mostrei para você, são quantas páginas de Super I/O eu fechei aqui, mas dava 200 e lá vai cacetada de páginas de Super I/O para você entender uma única Super I/O. Quer dizer, a gente mesmo no dia a dia, a gente não usa, né, analisar tão profundo assim. Se você está na dúvida se a Super I/O está ruim, se ela está boa, vai lá e faz a troca dela, né? Porque você ficar ali analisando todos os sinais que saem dela ali é muito difícil, é muito complicado, né? Então você está na dúvida, você troca ela, né? Os principais sinais da Super I/O é a alimentação da Super I/O, ela tem que estar sempre alimentada, tá? Só de conectar a fonte, ela tem que estar alimentada. Você ter ali o sinal do botão, né? Quando você pressionar o botão tem que ir a 0, né? O ADAPT-IN, a grande maioria das vezes precisa, ADAPT-IN, AC-IN, DC-IN, e qual foi o outro nome que a gente viu? Eu nem lembro mais. Mas isso aí é bom ver se está presente, que de repente a Super I/O não vai startar sem eles.
tá? E também, quando você pressionar o botão, você vê se aquele power button, né, aquele de saída, se ele está zerando, se ele está indo no nível lógico baixo, que é ele que manda a atenção para a PCH. A PCH aí sim comunicar novamente, devolver outros sinais para a Super I/O e ali sim começar o funcionamento, beleza? Cristal também é sempre bom você dar uma verificada, porque se não tiver o cristal, a placa também não starta, porque não tem um cristal oscilador, ok? Bom, então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ficou na dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? E é isso aí, vamos lá. Aí vejo vocês na próxima aula. Falei demais nessa aula, mas beleza. Grande abraço e até a próxima aula.